Mateus capítulo 4. A partir do verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Senhor, nós colocamos essa palavra diante do Senhor, pedimos tua graça, pedimos tua bondade, Senhor, para gerar em nossos corações e em nosso espírito revelação, que nos faças compreender as tuas verdades, compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar conosco hoje. Senhor, ainda colocamos nesse momento a vida da Maiara, netinha da irmã Alvina, que está internada. Senhor, nós colocamos diante de Ti. Pedimos, Deus, que a Tua mão seja sobre ela nesse momento, que, ó Deus, pelo Teu poder, Senhor, ela seja tocada, Senhor, agora. E que, ó Pai, em nome de Jesus, toda a enfermidade, todo o mal que está sobre o físico dela, Senhor, seja tirado e ela seja curada em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar a bênção da saúde sobre ela. E que, ó Deus, ela se veja livre daquele mal, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Nós podemos saber, deduzir, conhecendo um pouco da história daquele tempo, que os discípulos, eles eram pessoas sonhadoras, que tinham planos, que tinham seus projetos, que tinham seus sonhos pessoais, e particularmente como os meninos, os homens daquele tempo, o seu sonho, dentre outras coisas, era ter um rabi, um mestre, ao qual eles pudessem seguir, independente de darem o tempo integral ou apenas, além de seguirem as suas jornadas pessoais, seu trabalho pessoal, de família, mas terem aquele mestre que seria o seu referencial, que estaria dando a eles todo o ensino, direção para as suas vidas, todo o ensinamento da Torá, a revelação de Deus que eles necessitavam ter. E quando nós olhamos para aquilo que acontecia naquela época, nós vemos que era comum os meninos irem à busca do seu mestre. Por isso, quando nós vemos aqui no texto Jesus indo e dizendo: Vinde após mim, e vemos primeiramente Pedro e André, que deixam tudo, e logo depois Tiago, João, que abandonam seus trabalhos para seguirem Jesus, que os chama. Nós vemos que algo acontece naquele momento, porque o chamado de Jesus, ao mesmo tempo que ele é o contrário daquilo que era o comum daquela época, porque Jesus é o mestre e que está chamando, e o comum naquele tempo é que o seguidor ia atrás e pedia para seguir o mestre. Aquilo era uma resposta a um anseio do coração daqueles homens. Isso porque João capítulo 15, lá na frente, Jesus falando com eles, ensinando,
falando sobre ser a videira, o pai o agricultor. Lá no verso 16, Jesus se volta para eles e diz assim: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Ou seja, ainda que o comum é que os meninos, conforme vão crescendo, busquem então o seu mestre, alguém que eles vão seguir, alguém que os ensine. Eu quero dizer para vocês que eu inverti a ordem com vocês, porque eu desejei que vocês me seguissem. Jesus traz então para si a responsabilidade, ele chama para si a responsabilidade de ter aqueles homens sob o seu cuidado. Ele diz: sou eu que estou chamando, a escolha é minha. Se vocês quiserem vir, eu farei de vocês alguém diferente, farei de vocês pescadores de homens. Eu creio que é por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que Deus escolheu aquelas coisas loucas, as que não são, para confundir as que pensam que são. Porque é interessante aqui, que o que acontece é que esses homens já não buscam mais, a fase de buscar tinha passado. Isso é interessante, a fase de buscar já tinha passado. A fase do crescimento, do estudo da Torá, a fase de eles buscarem o mestre, isso já tinha ficado para trás. Eles já estavam envolvidos nos seus afazeres, e aqui diz, então, que eles estão pescando, eles são pescadores. O verso 22 diz que Tiago e João deixam o barco e deixam o seu pai. Era uma empresa familiar. Então eles deixam a empresa da família, deixam o pai e vão seguir Jesus. Porque isso agora surpreende esses homens. Eles são escolhidos no momento em que não esperavam ser escolhidos. Muitas vezes nós queremos traçar os planos, nós queremos dizer a Deus o que fazer, mas eu quero dizer para você que Ele sabe o momento certo. E mesmo quando parece que o tempo passou, Deus é Senhor do tempo. Amém? Deus é Senhor do tempo, Ele sabe exatamente o tempo em que Ele tem que intervir na nossa vida. A única coisa que Ele espera é que a gente deixe Ele fazer o que tem que fazer quando Ele vier fazer. Amém? Glória a Deus. Mas esses homens aqui, com certeza, eles traziam consigo algumas frustrações. E talvez a maior delas nesse contexto aqui, é justamente o fato de eles não terem sido escolhidos lá atrás. Já tivemos a oportunidade de compartilhar aqui em alguns momentos, que o menino, quando ele chegava na fase do bar mitzvah, quando ele era levado, como Jesus foi, diante dos doutores da lei, dos sacerdotes, quando ele se apresentava no templo, quando ele era testado no seu conhecimento, ele tinha que tomar a definição da sua vida no aspecto espiritual, em que ele buscava esse líder espiritual, em que ele buscava esse mestre, esse rabi, que ele deveria seguir. Mas os rabis, eles faziam um teste, eles testavam aquele menino. Se ele fosse reprovado, ele voltava para casa. Se ele fosse aprovado no seu conhecimento, nas suas habilidades, no que os rabinos achavam que eles tinham que ter, então eles se tornavam seguidores do rabino. Ora, então se vemos esses homens aqui trabalhando na pesca, é porque eles tinham sido rejeitados. É porque lá atrás, naquela fase de 12, 13 anos de idade, quando todo menino fazia essa busca, eles foram rejeitados por algum rabino. E agora Jesus vem e diz: eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Certamente esses homens traziam consigo muitas barreiras, muitos bloqueios, muitos paradigmas, pesos que poderiam ser empecilho que eles se tornassem seguidores de Jesus. E eu quero ser direto nisso aqui hoje à noite. Eu quero dizer para você, meu amado, que não importa quais foram as frustrações do passado, eu quero dizer para você que quando Jesus vem, tudo muda na nossa vida. Amém? Quando Jesus vem, tudo muda na nossa vida.
E ainda que a gente possa olhar para trás e identificar feridas, frustrações, traumas, momentos difíceis, lutas terríveis pelas quais nós passamos. Nós sabemos que quando Jesus entra na história, as coisas mudam. E Jesus começa a mudar a vida desses homens, mesmo tendo eles com certeza muitos bloqueios e muitas dificuldades emocionais, familiares, de sonhos. Embora tivessem acalentado os sonhos, eu acredito que eles foram surpreendidos nesse momento, porque já não era mais a hora de serem escolhidos para seguir um rabi. Já não era mais o momento, pelo menos aos olhos humanos. Quantas vezes, amados, nós seguimos na nossa vida e olhamos para as nossas experiências, os nossos traumas, nossas dificuldades, olhamos para as coisas que nos amarraram lá atrás, olhamos para os tropeços que tivemos na nossa vida e começamos a considerar por conta disso que já não há mais muita coisa que Deus possa fazer. Talvez como aqueles homens tenhamos na nossa mente um destino já traçado. Talvez alguns digam para si mesmo: é isso que vai ser a minha vida, e é só isso, dei o passo errado, fiz o que não devia, tropecei quando não devia, e agora não tem mais jeito para mim. Mas eu quero dizer, meu amado, que como Jesus veio na vida deles, Jesus muda também a sua. Ele muda qualquer história. Ele muda qualquer história. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A tradução brasileira desse verso 7 do capítulo 23 de Provérbios é interessante, porque diz assim: porque ele, quer dizer, a pessoa, ele é tal quais são os seus pensamentos. O ensino de Provérbios aqui está nos chamando a atenção para o fato de que muitas vezes nós deixamos de avançar e perdemos momentos preciosos de Deus na nossa vida, porque não conseguimos enxergar que seja possível Deus nos levar a momentos novos, porque não conseguimos entender que apesar de todas as lutas, mesmo fracassos que tenhamos experimentado em momentos passados da nossa vida, Deus possa fazer algo novo. Olhar para as lutas do passado nos tiram muitas vezes a esperança do futuro. Ainda que eu e você muitas vezes tenhamos fé no sentido de crer que o Senhor é Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é sobre as nossas vidas, que Ele cuida de nós, mas aquilo que veio antes, aquilo pelo qual nós passamos lá atrás, muitas vezes criam barreiras aos nossos olhos, que nos impedem de alimentar uma esperança em relação ao futuro, e aí a fé morre. Deixamos de crer hoje, porque não conseguimos enxergar o amanhã. Eu acredito que seja um momento como esse que tenha motivado Pedro, depois da morte de Jesus, a chamar os seus colegas, discípulos, e disse: vou pescar. E eles estão na beira da praia, os outros dizem: vou também. Talvez naquele momento, olhando para trás e vendo a morte de Jesus, talvez sem conseguir alimentar a esperança em relação ao futuro, eles dizem: vai voltar tudo a ser o que era antes, vamos voltar para a praia. É nesse momento que Jesus aparece outra vez, aleluia. É nesse momento que Jesus se manifesta mais uma vez, é nesse momento que Jesus vem, aparece na beira da praia, e se revela a eles de forma extraordinária, e a esse Pedro que talvez já não conseguia mais alimentar a esperança, Jesus chama, e apesar de Pedro confrontado ter que admitir que apenas gostava de Jesus, Jesus 3 vezes diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Talvez para Pedro naquele momento,
fosse algo inusitado. Como? Eu? Ele não conseguia enxergar à frente, não conseguia mais sonhar para frente, não conseguia imaginar um futuro diferente, algo melhor de Deus para ele. Mas Jesus estava olhando para ele, o Pedro que havia negado, o Pedro que havia fugido, o Pedro que decidiu voltar a ser pescador. Jesus volta para ele e diz: eu quero você, eu faço de você o pescador de almas que eu disse lá atrás. Não foi isso que Jesus falou, o texto que lemos? Mateus 4. Primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele diz: eu vou fazer de você pescador de homens. O último encontro, diálogo particular de Jesus com Pedro é: eu faço de você pescador de homens. Porque Jesus nunca desiste de nós. Amém. Aleluia. Pelo contrário, ainda que as experiências do passado sejam difíceis, traumáticas e dolorosas, Deus continua fazendo coisas novas na nossa vida. Deus continua nos levando na direção do alvo que Ele propôs. Glória a Deus por isso. Aquele momento ali de Mateus 4 foi um momento que mudou a história daqueles homens. Jesus chega para eles e diz: segue-me, vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar daqueles homens. Confesso que eu não sei. Não estou lá, né? Não estou lá, a experiência é outra, o momento é outro. Mas eu fico imaginando como eu reagiria a um momento como aquele. Uma vez que a vida já está estabelecida, os planos já estão feitos, o estilo de vida traçado, o ganha-pão já estava garantido. O quê? Me convidar para ser seguidor de um rabi? Isso era coisa lá de trás. Talvez se eles estivessem aí na faixa dos 30 anos, como Jesus, talvez um pouco mais, talvez alguns um pouco menos, olhassem para trás e poderiam pensar: mas já se foram 20 anos, meu tempo já ficou para trás. Eu creio, amados, que o que nós precisamos, além de tudo, além de aprendermos a olhar para frente, e é muito comum a gente falar sobre isso, porque estamos aí, às vésperas de uma virada de ano. O essencial de tudo é que nós tenhamos consciência do que é que Jesus pode fazer. O que muda a nossa vida não é o calendário. Amém? O que altera a nossa história não é mudar de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Sabe por quê? 1º de janeiro vai ser igualzinho 31 de dezembro. Não vai mudar absolutamente nada. Talvez a gente fique um pouquinho mais alegre dizendo: chegou o novo ano. Talvez por termos amigos e parentes próximos fiquemos alegres. Mas não vai mudar nada. Porque o que muda a nossa história é quando Jesus entra nela. É quando Jesus está no controle dela. É quando Ele está no comando. É quando Ele vem e diz: vem, me segue, deixa que eu faço tudo. Deixa que eu realizo a minha obra. Deixa que eu faça o que tem que ser feito. Quando Ele entra, aí sim, as coisas mudam. Amém? E eu quero dizer, amado, que quando nós entendemos isso, o barco fica pequeno. Diz para quem está do seu lado: o barco fica pequeno. Quando você descobre o que Jesus pode fazer na sua vida, quando você entende que apesar de tudo que ficou para trás, o que Jesus pode fazer daqui para frente, eu quero dizer para você que aquilo que te segura hoje se torna nada. Se torna absolutamente nada, zero, diante do que Jesus pode fazer. E olho para alguns exemplos da Bíblia, e eu anotei aqui alguns, apenas para a gente pensar em como as coisas mudam quando nós compreendemos o que Deus pode fazer na nossa vida. O primeiro deles
Eliseu. Lá no 1 Reis, capítulo 19, relata a história de Eliseu, quando Elias, depois de receber uma direção de Deus, diz assim o verso 19 do capítulo 19, 1 Reis: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Eliseu era alguém comum, trabalhador comum, estava lá arando a terra, possivelmente junto a seu pai, a plantação do pai, da família. Ele está cuidando dos seus afazeres ali, e de repente chega o profeta. Elias simplesmente pega a sua própria capa e coloca sobre Eliseu. Eles sabiam que isso trazia consigo um simbolismo espiritual muito grande. Eliseu podia olhar para a sua circunstância e dizer: comigo não. Mas a decisão dele foi corresponder com aquilo. Ele se volta para Elias e diz: olha, eu vou despedir da minha família e já vem. E ele mata os bois, usa madeira para fazer um belo de um churrasco, alimenta os trabalhadores e vai embora com Elias. O que ele está dizendo com isso? Não volto mais. Ele não queria passar, isso com Pedro aconteceu bem depois, né? Mas ele não queria passar por uma experiência que Pedro passou depois. Quem sabe lá na frente, no meio de uma luta, dizer: vou voltar à terra. Vou plantar outra vez. Como Pedro falou sobre o pescar. No entanto, no capítulo 2 de 2 Reis, nós encontramos um momento especial da vida de Eliseu. Esse é o momento em que Elias diz para Eliseu que se ele estiver junto quando vir Elias subir aos céus, aquilo que Deus tinha preparado para Eliseu, ele iria receber. A unção necessária de profeta sobre Eliseu viria. E então chega um momento em que Elias diz para Eliseu: olha, fica aqui, porque eu quero ir até Betel. E Eliseu se volta para ele e diz: vive o Senhor, de que não te deixarei ir. Se eu não for junto, você não vai. E ele vai então junto com Elias até Betel. Chega em Betel, Elias diz: eu vou a Jericó. Você vai ficar aqui. Ele diz: vive o Senhor que eu não ficarei. Onde você for, eu vou. E ele vai a Jericó. E depois ao Jordão. E então Elias se volta para Eliseu e diz: pede-me o que quiseres. E ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele diz: é coisa difícil que você pediu, mas vai ser dado. E é em seguida que Eliseu vê Elias subir num carro de fogo. A capa de Elias cai. Esse é o momento em que ele recebe a unção. E aquilo que Deus havia prometido para ele se cumpre. E ele se torna o grande profeta de Israel. Sabe o que isso mostra, amados? Apenas que Eliseu era uma pessoa comum. Mas quando Deus apontou para ele algo novo, ele disse: ok, eu quero, eu aceito, eu vou. E ele decide pagar o preço para chegar lá. Não importa o que ele tinha experimentado antes, não importa o que foi a sua vida antes, importava se Deus quer usar a minha vida hoje, eu quero. Eu quero. O outro personagem que eu olhei foi Davi. E lá em 1 Samuel capítulo 17, quando os irmãos de Davi estão na frente de batalha, aquele momento, aquele tempo em que o gigante de Golias está lá afrontando o exército, quando Davi vai levar pão a pedido do seu pai para os seus irmãos, o verso 28 do capítulo 17 de 1 Samuel diz que, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua intenção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Ou seja, ele olha para o seu irmão e diz: você não está aqui para o bem, você está aqui para o mal, o seu coração é mau, as suas intenções são más. Eu imagino o que acontece no coração de Davi naquele momento. Ele não tinha idade para estar na guerra, ainda era jovem, mas ele não se deixa abater. E o que acontece ali é que Davi se torna um libertador de Israel. Ali mesmo.
quando ele derruba o gigante Golias. Sabe, querido, quando Deus vem e fala para nós, eu quero usar você, eu quero usar a sua vida, eu quero que você esteja no centro da minha vontade, eu quero dizer para você que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele tem falado. Ele é fiel para levar até o fim os seus projetos. Não importam as frustrações que vieram, as lutas que aconteceram, o quanto você pode chorar por coisas do passado. Eu quero dizer que independente das lutas, das dificuldades e dos traumas, quando Deus nos chama, Ele cumpre até o final a sua vontade e os seus planos. Pedro foi chamado para seguir Jesus. E naquele momento ele larga tudo. Junto com Tiago, com João, com André. E ele decide seguir Jesus. E quando ele faz isso, passam por lutas, carrega consigo frustrações, tem os seus tropeços, nega Jesus, foge no momento da crucificação. Mas Jesus vai lá, o traz de volta e diz: Pedro, não importa o que você passou, eu ainda quero que você seja pescador de homens. Glória a Deus por isso, porque Deus não desiste de nós. Amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim e de você. E Deus continuará insistindo, continuará nos buscando, continuará nos tocando, para que eu e você continuemos caminhando com Ele, até que Ele veja cumprido em nossas vidas o que Ele mesmo planejou. Amém? Queridos, esse é um momento especial que nós estamos vivendo como igreja. E é um momento de olharmos para frente com o coração cheio de esperança. Não porque daqui 2 dias o calendário muda, porque daqui 3 dias o calendário vai ser igualzinho e as coisas vão ser iguais, a não ser que Deus esteja no comando. E é um momento especial que Deus tem dado para nós, porque o desafio que Ele nos dá é de permitirmos que Ele faça coisas novas na nossa vida. Que Ele faça coisas novas no nosso meio, que Ele cumpra os seus propósitos, que Ele cumpra o seu projeto, que eu e você possamos permitir que, embora as lutas aconteçam, as frustrações venham, os traumas tenham acontecido, nós cheguemos diante dEle e aceitemos o convite. Sim, Senhor, seremos pescadores de homens. Sim, Senhor, nós aceitamos o seu convite. Sim, Senhor, nós decidimos que queremos ir onde o Senhor está nos levando. Não importa o que veio, não importa o que virá, importa que o nosso coração está cheio de esperança, cheio de expectativa. Nós olhamos com fé para frente e sabemos que Deus é fiel. Deus cumprirá o que Ele tem prometido. Amém?